Ele só queria visitar a mãe, mas quando abriu a porta do banheiro, descobriu a verdade que destruiria seu casamento para sempre. Nos próximos 11 minutos, vou revelar a verdade por trás da fachada perfeita de um casamento milionário. O segredo sombrio que a maioria das famílias esconde e como uma simples visita pode desmascarar a mais cruel das injustiças. Mas antes, imagine o som de um coração quebrando em 1000 pedaços. Não por amor, mas por desilusão. Uma cena que jamais se apagaria da memória de Ricardo. Ricardo, um magnata do setor imobiliário, construiu um império com as próprias mãos, mas sua maior falha sempre foi a cegueira para o que acontecia sob seu próprio teto. Sua mãe, Dona Helena, uma senhora frágil e discreta, havia se mudado para a mansão do filho após a viuvez, supostamente para receber os melhores cuidados. Sofia, sua esposa, sempre se mostrou a nora perfeita, cheia de sorrisos e gestos de carinho. Mas existia um abismo entre a imagem pública e a realidade que Ricardo estava prestes a desenterrar. O primeiro erro que todos cometem é confiar cegamente naqueles que juram amor, especialmente quando o poder e a fortuna ofuscam o julgamento. Era um domingo atípico. Ricardo havia adiantado seu retorno de uma viagem de negócios, algo incomum em sua agenda sempre lotada. A casa estava silenciosa demais. Ao invés da habitual agitação de Sofia, preparando o almoço ou organizando algum evento beneficente, um silêncio pesado pairava no ar. A ausência dos empregados, dispensados para o fim de semana, amplificava a quietude perturbadora. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma premonição sutil de que algo estava fora do lugar, um pressentimento que a maioria ignoraria, mas que ele, por sorte ou destino, decidiu seguir. Ao procurar por Dona Helena, Ricardo chamou seu nome pelos cômodos, mas não obteve resposta. O quarto dela estava vazio e perfeitamente arrumado, como se ninguém o tivesse usado. A preocupação começou a corroer sua calma. Foi então que ouviu um sussurro abafado vindo do banheiro de serviço, no andar de baixo. Um som quase imperceptível, fraco como um lamento. A curiosidade se transformou em uma urgência fria. Ele se aproximou, o coração batendo mais forte a cada passo, preparando-se para o que viria, sem saber que aquela porta guardava o segredo mais doloroso de sua vida. A porta estava entreaberta. Um fio de luz revelava uma cena que congelou o sangue de Ricardo. Dona Helena estava sentada no chão frio, encolhida com o olhar perdido, enquanto Sofia, sua esposa, a repreendia com uma voz carregada de desprezo. O que ele ouviu a seguir não eram palavras de carinho, mas um turbilhão de humilhações e ameaças veladas, proferidas com uma frieza que desafiava a própria humanidade. A imagem de sua mãe, a mulher que o criou com tanto amor, reduzida àquela situação, quebrou a barreira de sua ignorância e revelou a terrível verdade. A cena no banheiro não era apenas um incidente isolado. Era a ponta de um iceberg de crueldade que Sofia vinha escondendo sob o manto de uma nora exemplar. As palavras cortantes, a postura dominadora, o medo nos olhos de Dona Helena, tudo se encaixava em um padrão que Ricardo, em sua cegueira voluntária, jamais havia percebido. Sofia, com sua voz doce e seu sorriso encantador, havia construído uma prisão invisível para a sogra, onde a manipulação era a chave e o isolamento a cela. O detalhe que ninguém percebeu na rotina da Dona Helena era justamente o silêncio, a submissão, a ausência de brilho nos olhos que antes refletiam a alegria de viver. Ricardo recuou sem fazer barulho, o corpo em choque, a mente em um turbilhão. A verdade por trás da preocupação de Sofia era uma manipulação calculada. As dietas especiais para a mãe, na verdade, eram restrições alimentares punitivas. As sessões de repouso eram confinamentos forçados. As consultas médicas eram pretextos para mantê-la sedada e calada. Cada gesto de cuidado de Sofia era uma camada a mais nessa teia de abuso.
Ele lembrou-se das vezes em que a mãe parecia retraída, magra demais, com hematomas inexplicáveis que Sofia atribuía a desequilíbrios da idade. A revelação foi como um soco no estômago, um despertar brutal. A história de Ricardo, um homem que construiu um império, mas ignorou o que acontecia em seu próprio lar, estava prestes a ter um desfecho inimaginável. Ele sempre se orgulhou de sua capacidade de ler pessoas, de identificar riscos e oportunidades, mas com Sofia ele falhou miseravelmente. Ele não apenas falhou em proteger sua mãe, mas também permitiu que a mulher que ele amava se transformasse em uma algoz em sua própria casa. Este é o tipo de drama que nos faz questionar a verdadeira natureza das pessoas ao nosso redor. Se você está se sentindo tocado por essa história, considere deixar um like e se inscrever no canal para não perder outras revelações impactantes como essa. A mente de Ricardo começou a processar os fragmentos do passado, cada um deles agora ganhando um novo e terrível significado. As desculpas esfarrapadas de Sofia para manter Dona Helena isolada, as visitas restritas de amigos e outros familiares, as chamadas telefônicas supervisionadas, tudo fazia parte de um plano meticuloso para manter a idosa sob seu controle, longe dos olhos curiosos e das perguntas incômodas. A esposa, que ele considerava sua parceira de vida, era, na verdade, uma predadora, e sua presa era sua própria mãe. A fúria começou a borbulhar, misturada com uma culpa avassaladora. Ele havia permitido aquilo. Sua ausência, seu foco no trabalho, sua confiança cega, haviam criado o ambiente perfeito para o abuso florescer, mas a vergonha e a raiva deram lugar a uma determinação gelada. Ricardo sabia que não poderia mais ignorar a verdade. Ele precisava agir, e agir rápido, antes que sua mãe fosse completamente destruída. O que ele faria a seguir não seria apenas uma confrontação, mas uma guerra pelo resgate da dignidade e da justiça. O que os especialistas escondem sobre o abuso de idosos em ambientes familiares é que ele raramente é um evento isolado, é um padrão, uma técnica secreta de controle que se aprofunda com o tempo. Sofia não era uma exceção. Sua crueldade era metódica, calculada e alimentada pela impunidade de saber que Ricardo estava sempre ausente. A técnica secreta que Sofia usava para manter a mãe de Ricardo sob controle era uma combinação perversa de isolamento, humilhação e ameaças veladas, que minavam a autoestima de Dona Helena e a faziam sentir-se completamente dependente e sem voz. Ricardo, com o coração em frangalhos, decidiu confrontar Sofia. Ele entrou no banheiro, sua presença abrupta congelando a cena de abuso. O choque no rosto de Sofia, seguido por uma tentativa desesperada de fingir normalidade, foi patético. "Ricardo, meu amor, que surpresa! Eu estava apenas ajudando sua mãe a se levantar. Ela escorregou", disse ela, com um sorriso forçado que não alcançou seus olhos. Mas Ricardo não era mais o homem cego. Ele via através da farsa, e a máscara de Sofia finalmente desabava, revelando a criatura fria e calculista por trás dela. "Não minta para mim, Sofia." A voz de Ricardo era um trovão contido, carregado de dor e decepção. "Eu ouvi tudo. Eu vi tudo." As palavras ecoaram no pequeno banheiro, selando o destino de um casamento que para ele já estava morto. Sofia tentou se defender, argumentando que Dona Helena era difícil, ingrata, que ela estava apenas tentando educá-la para não incomodar. Cada palavra era uma faca no coração de Ricardo, revelando a profundidade da perversidade de sua esposa. Ela estava tentando reverter a culpa, uma tática clássica de manipuladores. Dona Helena, por sua vez, ergueu os olhos marejados para o filho, um misto de alívio e vergonha em seu olhar. Ela não precisava dizer uma palavra. Seu silêncio, sua postura encolhida, contavam toda a história de anos de sofrimento.
Ricardo ajoelhou-se ao lado da mãe, abraçando-a com força, sentindo cada osso frágil, cada tremor em seu corpo. Ele prometeu a ela e a si mesmo que aquilo jamais aconteceria novamente. O momento OMG Ciclo 1 aconteceu ali, não com um grito, mas com o silêncio pesado da verdade inegável. A mansão, antes símbolo de sucesso e luxo, transformou-se em um palco de desilusão. A vida que Ricardo havia construído, baseada em pilares de confiança e amor, ruía diante de seus olhos. A imagem de Sofia, a mulher que ele amou e com quem dividiu a vida, desmoronou completamente, revelando a abjeção. Acelerando o ritmo dos acontecimentos, Ricardo sabia que não havia volta. As consequências seriam drásticas, e a paz só viria com a justiça, não apenas para sua mãe, mas para todas as vítimas invisíveis que sofrem em silêncio dentro de seus próprios lares. A resolução do loop principal, a história de Ricardo e a crueldade que se desenrolou em sua própria casa, culminou em uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos. O plot twist final não foi apenas a exposição de Sofia, mas a inesperada força e dignidade que Dona Helena encontrou para testemunhar, e o legado de uma decisão impiedosa que Ricardo tomou para proteger sua família e sua própria alma. Ele não hesitaria em desmantelar sua vida perfeita para reconstruí-la sobre bases de verdade e respeito. Ricardo agiu com a mesma determinação que usou para construir seu império. Sofia foi imediatamente expulsa da mansão. O divórcio foi rápido e implacável, com Ricardo usando todas as provas que ele e sua equipe de advogados conseguiram reunir para garantir que ela não ficasse com um único centavo de sua fortuna. A exposição pública foi inevitável. A história vazou, transformando Sofia de socialite adorada em pária social, a personificação da manora. A justiça, para Ricardo, não era apenas legal, mas moral. Mas o verdadeiro plot twist que mudou tudo veio de Dona Helena longe, do ambiente tóxico. Cuidada com amor e respeito, ela começou a se recuperar. Sua voz, antes silenciada pelo medo, ressurgiu com uma clareza surpreendente. Ela não apenas confirmou os abusos, mas ao ver a determinação do filho, encontrou a coragem para se tornar uma voz ativa contra o abuso de idosos, participando de campanhas e palestras, transformando sua dor em sua resiliência se tornou um farol de esperança para muitos. A conclusão impactante dessa história não é apenas a queda de uma mulher cruel, mas a redenção de um filho e a ressurreição da dignidade de uma mãe. Ricardo, apesar de ter perdido um casamento e parte de sua ingenuidade, ganhou algo muito mais valioso: a paz de saber que fez a coisa certa, a lealdade inabalável de sua mãe e uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Ele aprendeu que o verdadeiro luxo não está na fortuna, mas na integridade e no amor genuíno. Essa história nos lembra que as aparências podem enganar e que a verdadeira riqueza de uma família reside na maneira como cuidamos uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. A porta do banheiro revelou uma verdade dolorosa, mas também abriu caminho para uma nova vida mais honesta e significativa. Que a jornada de Ricardo e Dona Helena sirva de alerta e inspiração, mostrando que nunca é tarde para desmascarar a injustiça e lutar por aqueles que amamos.